Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Bom, pessoal, o episódio de hoje é um episódio com um tema um tanto pesado, mas muito importante para a gente debater aqui num podcast que trata da luta feminista, de um ponto de vista marxista, da luta da classe trabalhadora, na perspectiva do combate a todas as opressões, porque a gente vai falar de violência de gênero e de feminicídio. E, gente, obviamente, esse episódio ele é movido com muito pesar pelas tristes notícias que a gente tem recebido do assassinato da Clara, né, em Belo Horizonte, o assassinato da Vitória em Cajamar, aqui em São Paulo, o recente caso da Bruna de Oliveira, né, que foi assassinada numa situação totalmente corriqueira, voltando para casa depois de um dia normal, né, numa situação que muitas de nós já vivemos, de repente ficar sem bateria no celular e ter que caminhar até em casa. E foi surpreendida ali por essa ponta final da violência patriarcal, né, da opressão patriarcal, que é o feminicídio. Então, a gente dedica esse episódio aos familiares, às pessoas que estão sentindo de forma profunda e latente a ausência dessas mulheres, né? Também as mulheres do Rio Grande do Sul, que têm vivido uma onda de violência de gênero, de casos de feminicídio. A gente lamenta muito todas essas lágrimas, né, e essas vidas interrompidas de forma totalmente injusta. E nesse episódio de hoje, a gente vai debater o que a gente tem chamado de um plano de emergência que é necessário para enfrentar a violência de gênero, que tem se tornado um padrão quase dentro das nossas vidas e que tem tornado a vida das mulheres e das pessoas LGBTQIAP+, cada vez mais difícil. E também pensar de que forma que esses casos não se transformam em mais motivos para que a gente tema, tenha medo, para que a gente crie mais obstáculos para a vida pública, para a vida na rua, né, para que a gente não se sinta culpadas pelo que está acontecendo com a gente, mas que a gente possa pensar as formas de se organizar e de lutar pela transformação dessa realidade social, começando pelas questões mais emergenciais e imediatas que a gente vai debater aqui nesse plano de emergência. Então, vamos começar esse nosso episódio de hoje contextualizando um pouco qual que é a situação da violência de gênero aqui no Brasil. Então, como é um episódio com muitos dados, eu tô com o meu computador aqui do lado e a gente vai, enfim, ir comentando alguns dados que foram trazidos aí pela nossa roteirista também, aliada, que, enfim, participa da elaboração de todos os episódios comigo. Eu queria desde já agradecer a Odete Assis, né, que é uma companheira também do Pão e Rosas, do MRT, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem participado das marchas de luta por justiça no caso da Clara, né, e, enfim, desde já mandar esse abraço aí para a Odete. Esse episódio seria impossível sem ela, sem as mãos dela, tá bom? E ela é o nome que eu sempre falo ali no final dos episódios também, então, enfim, um salve aí para a Odete, deixem aí um comentário com salve para a Odete. E desde já também, né, pessoal, curtam, compartilhem, enviem para os amigos, amigas, amigues de vocês, né, deixem aí nos comentários sugestões, perguntas, dúvidas que vocês possam ter em relação ao nosso episódio, e segue a gente nas redes sociais, né, @Instituto Casa Marx e @Feminismo Marxismo. Eu sou Preta Parks no Instagram. Vocês podem entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais e a gente também vai dialogar com as questões que vocês forem trazendo sobre esse episódio e outros, tá bom? Então, gente, o Brasil, ele é o 5º país do mundo nos índices de violência contra as mulheres e o primeiro no transfeminicídio. Esses dados, gente, eles são dados que são recolhidos há não muito tempo, né? Inclusive porque a preocupação em tipificar, por exemplo, o transfeminicídio ou o próprio feminicídio foi uma preocupação que foi trazida à tona a partir da mobilização feminista, né, que foi mostrando a importância de que a gente tivesse uma clareza de dados, uma clareza estatística sobre qualquer característica da violência de gênero dentro dos países do planeta. E no caso do Brasil, a gente encontra esses dados impressionantes, né, ao mesmo tempo que a gente é o país líder nos casos de transfeminicídio, né, que são os assassinatos de mulheres trans, a gente
também é o país onde mais se consome pornografia trans, né? Isso é um paradoxo muito importante que mostra, na verdade, como que o patriarcado, ele é uma lógica constante de uma ideologia, né, que permeia as vidas da nossa classe, da burguesia, enfim, permeia as vidas das pessoas que dividem esse planeta na sociedade capitalista, mas a ponta dessa violência sistemática, ela vai ser o extremo do assassinato. Mas o transfeminicídio, ele tem prévias, né? Antes de chegar ao ponto do transfeminicídio, a gente tem uma sequência de produção de violências, de opressão, que vão marcando a vida das pessoas trans e das mulheres, né? Então, a gente está tratando de casos que acontecem de forma recorde num país onde também a diferença salarial, por exemplo, entre homens e mulheres, entre pessoas trans e pessoas cis, é uma diferença brutal, né, das maiores do planeta, né? Então, é muito importante entender que a ponta do patriarcado extrema é o assassinato de mulheres, pessoas trans, pessoas lésbicas, gays, etc., mas o cotidiano da vida na sociedade capitalista ele está marcado pela violência de gênero praticada de outras formas, né? Pela opressão praticada de outras formas, que vão desde as relações de trabalho até a determinação de direitos que se tem ou não se tem por ser mulher, ou por ser trans, ou por ser lésbica ou gay, ou não binário, etc., né? E acho que é muito importante dizer, né, quando a gente pensa nessa lógica, que a crise capitalista internacional que a gente está vivendo hoje, né, uma crise que se abre desde 2008 e que não se resolve, que, na verdade, tem se intensificado com a abertura de processos de guerra no mundo inteiro, né, em especial na Europa, né, que é um dado muito importante, que volte a existir guerra na Europa. Essa crise capitalista internacional, ela colocou as mulheres na linha de frente da resistência aos ataques contra a crise capitalista, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, durante a pandemia, a gente tem várias greves, né, como a greve das maquiladoras, as greves da saúde, né, que colocaram as mulheres na linha de frente, inclusive da exigência de medidas efetivas no combate à pandemia, que significava os capitalistas mexerem no próprio bolso, né, e eles não queriam fazer isso. Mas a crise capitalista e o investimento da burguesia por alternativas de extrema-direita para resolver a crise capitalista também levou a que os direitos das mulheres conquistados pré-crise capitalista passassem a ser atacados de forma sistemática. E esse ataque ele se dá a nível da grande política, né? Então, nos congressos, nos senados, nas comissões de direitos humanos, né? Sendo ocupados por figuras asquerosas, como, por exemplo, no caso do Brasil, dirigido pela Damares Alves, né? Que é essa mulher que fez uma verdadeira campanha para que uma menina de 10 anos não pudesse abortar, né? Uma menina que, obviamente, foi estuprada. Ou seja, desde a grande política até uma dinâmica que a gente vê ser mais cotidiana, né, de ataques aos direitos das mulheres pelas vias de reformas trabalhistas, reformas da Previdência, que foram estabelecidas em várias regiões do planeta e que tiveram como alvo justamente atacar os direitos das mulheres, em especial das mulheres trabalhadoras, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina agora, né, com o governo Milei atacando os direitos de aposentados, a gente vai ver que tem um recorte de gênero nesse ataque aos direitos dos aposentados, que afeta de forma distinta as mulheres aposentadas, né, as mulheres idosas. Ou quando a gente vê o fim do BPC aqui no Brasil, né, benefício de prestação continuada, que foi implementado a partir de uma política do governo federal, e inclusive, pasmem, né, com votos de base aliada do governo, né, votos da extrema-direita, etc., mas de base aliada do governo, inclusive do próprio PSOL, né, que manteve aberta a votação para os seus parlamentares escolherem em qual proposta votariam frente ao BPC, e alguns votaram pelo fim do BPC. Bom, o BPC, ele é destinado a pessoas que têm problemas graves de saúde, né? Pessoas com deficiências físicas, intelectuais, etc. E a maior parte dos beneficiários, né, do BPC eram mulheres, né? Então, o que a gente vê é que, desde o ponto de vista dos ataques econômicos
e do ponto de vista do que se tem chamado ataques de costumes e etc., existe como alvo o movimento feminista e os direitos das mulheres trabalhadoras e das mulheres em geral, né? Como é, por exemplo, a perseguição ao direito ao aborto. Então, esse caldo cultural da extrema-direita aliado às respostas que a burguesia dá frente à crise capitalista levam a que se aprofundem as condições culturais e materiais para piorar e aumentar os dados da violência de gênero, né? Isso no Brasil e no mundo, tá? Então, a extrema-direita, ela é simplesmente uma versão extremada do que é a lógica da própria burguesia frente ao patriarcado, né? Porque a burguesia, ela tem no seu DNA a misoginia e o machismo, né? Que são produto e ideologia básica desse sistema, que é o sistema capitalista, né? Então, em última instância, né, o Malcolm X, ele falava que não existe capitalismo sem racismo. É muito interessante essa frase, dá pra gente destrinchar ela na história de formas muito diversas, e mostrar, por exemplo, como o capitalismo surge do racismo e da escravidão, né? No caso do patriarcado, não, né? O capitalismo não surge do patriarcado, mas a gente já explicou em episódios anteriores, quem quiser voltar aí, são vários que a gente tematiza isso, em especial o episódio O que é Patriarcado, né? Que é o episódio de retorno dessa temporada 4, a gente mostra como o patriarcado ele vai ser muito importante para desenvolver a sociedade de classes, né? Das quais o capitalismo não é na primeira, né? Existiram outras sociedades de classes anteriores à sociedade capitalista. Mas o capitalismo precisa do patriarcado para existir, né? Então, em última instância, também não existe capitalismo sem patriarcado, né? E a forma como o capitalismo depende do patriarcado é de diversas maneiras, né? Desde a gratuidade dos trabalhos de cuidado, né? Que se apoia numa lógica de que são trabalhos de amor que as mulheres realizam, ou, por exemplo, isso vai derivar, né, na forma como os trabalhos de cuidado que se transformam em profissões são extremamente mal remunerados, né? Tudo isso gera um montante de lucros e uma economia de recursos, né, do ponto de vista do que a burguesia gasta para manter o trabalhador, manter a família do trabalhador, nas costas da mulher trabalhadora, muito importante, né? Então, a burguesia ela tem no seu DNA a misoginia e o machismo, né? Que são produto e ideologia básica desse sistema, repito, né? Então, o feminicídio ele termina sendo o último elo de uma cadeia longa de violência produto do casamento entre capitalismo e patriarcado. Então, o caso da Bruna, por exemplo, né? O que faz? Porque, assim, é totalmente... Se você é um extraterrestre e chega no planeta Terra, ninguém consegue te convencer por que um cara sente que ele tem direito de estuprar e matar uma jovem que pode ter uma vida inteira pela frente, pessoas esperando por ela em casa. Como que você explica isso, né? E como que você explica que isso acontece? Homens são assassinados também, obviamente, né? A gente está numa sociedade que produz miséria, violência, brutalidade por todos os lados. A gente não está falando que só as mulheres são assassinadas, né? Mas as mulheres são muito mais assassinadas voltando para casa, são assassinadas dentro de casa pelos seus parceiros, né? A violência doméstica, ela é muito esmagadoramente vivida pelas mulheres em comparação com homens, né? Homens também sofrem violência doméstica, mas as mulheres são a esmagadora maioria das vítimas de violência doméstica. Então, como que você explica tudo isso, né? Como que você não consegue... Quando a gente vê que algo tem um número de ocorrências tamanho, não dá para a gente dizer que são casos isolados, é sistêmico, né? Então, é um problema sistêmico, é um problema que precisa ser analisado do ponto de vista histórico, político, sociológico e cultural, né? Então, o que a gente está dizendo? Que nessa lógica toda, para a gente poder explicar o que acontece no caso Bruna, a gente precisa percorrer uma longa trajetória de análise de por que se chega ao ponto de uma jovem cujo celular acabou a bateria, não conseguiu pegar um Uber e
foi caminhando 1 quilômetro até a casa dela, que é bem pouco, por que nesse processo ela poderia ser atacada e morta, né? Ela não poderia, mas por que ela é? E por que ao acontecer isso com ela, se desenvolve um processo de luta e de indagação e questionamento e de mobilização muito importante, mas também todo mundo sente que somos todas Brunas, né? Porque, em última instância, poderia ter sido qualquer uma de nós, né? Porque todas nós já nos vimos em situações parecidas com a da Bruna e todas nós sabemos que o alvo é o corpo feminino, né? É o corpo da mulher. E não de qualquer mulher, né? Em especial das mulheres que precisam caminhar do metrô até em casa, as mulheres que não conseguem se proteger por vias individuais, porque as vias individuais são escassas, né? Porque são trabalhadoras, são empobrecidas, né? Então, a gente tem os dados aí que mostram, né, como que o estupro violento na rua, né, ele é muito mais comum em zonas periféricas, para mulheres trabalhadoras, empobrecidas, negras, né, as negras são as principais vítimas do estupro ocorrido na rua, né, o estupro ocorrido dentro de casa, que é uma das formas da violência doméstica, está distribuído de uma forma um pouco mais equilibrada entre a raça, né? Agora, ele também é muito mais comum entre mulheres trabalhadoras, né? Então, o que a gente está dizendo é que essa longa cadeia de violência, ela é um produto do casamento entre o sistema capitalista e o patriarcado. E aí é muito importante dizer, né, que muitas vezes a gente, frente a esses casos, a gente não, né? Mas surge um clamor, principalmente do ponto de vista da mídia burguesa, né? Dos SPTV, Cidade Alerta da vida, de que precisa de mais polícia, mais policiamento, tornar as leis mais rigorosas. E, gente, o que é importante dizer é que não só, muitas vezes, os casos de violência de gênero, inclusive de feminicídio, são produto também das instituições policiais, né? A gente teve casos de estupro que ocorreram dentro de viaturas policiais, casos recentes aqui em São Paulo, né? Basta buscar as notícias aí, vocês vão encontrar. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, a gente tem um mar sem fim de casos de mulheres que recorrem à Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e não conseguem se proteger frente à violência doméstica, né? Ou que muitas vezes, ao recorrer à denúncia, se tornam mais vulneráveis à violência doméstica porque recorrem à denúncia e não tem para onde ir, tem que voltar para uma casa onde são vítimas da violência, porque não encontraram uma casa-abrigo e com esse companheiro, marido, namorado, sabendo que foi denunciado, né? Isso aconteceu diversas vezes. Tem um caso recente que ficou muito conhecido, de uma mulher já de 40 e poucos anos, né? Que manda, inclusive, ela vai na delegacia e manda um áudio para a amiga, fala, olha, eu acho que é assim que as mulheres mais sem informação, mais vulneráveis, se tornam vítimas de feminicídio. E ela termina sendo ela própria vítima de feminicídio, poucas horas depois, né? Justamente relatando que foi até a delegacia da mulher e que foi super mal atendida, que a delegada sugeriu que ela voltasse para casa. Ela fala, eu preciso tomar banho, faz dias que eu não volto para casa, porque eu tenho medo dele, ele me agrediu. Ela volta para essa casa para tomar banho por sugestão da delegacia da mulher e é assassinada, né? Ou seja, será que essas são as respostas que vão apontar um caminho para enfrentar a violência de gênero? Ou é preciso que a gente busque dar conta de elementos que são já conhecidamente elementares para avançar e para oferecer saídas para que as mulheres realmente consigam se proteger? E, na verdade, o que a gente está vendo é que essas medidas conhecidas, necessárias, no Brasil da Frente Ampla, né, que é esse Brasil governado por PT, dando as mãos para todo mundo, né, para a União Brasil, para republicanos, para Alckmin, né, para todo tipo de gente inimiga dos direitos das mulheres, né, esse Brasil da Frente Ampla, o que ele está fazendo? Ele está dando rios de dinheiro para o Plano Safra, né, que é esse plano aí de estímulo ao agronegócio para grandes agricultores, não é para pequenos agricultores, tá, gente? Não caiam nessa cilada argumentativa aí. O Plano Safra não é para agricultura familiar, etc. O Plano Safra, ele é dedicado a grandes agricultores. É um Brasil de frente ampla, com corte de verbas para o enfrentamento à violência de gênero, pautado, né, baseado no arcabouço fiscal. Então, o arcabouço fiscal, ele é uma política de estrangulamento das políticas públicas que tem como resultado direto cortes em direitos de saúde, educação, moradia
e também de combate à violência de gênero, né? Vou dar um exemplo para vocês, gente. Em 2025, por exemplo, teve um corte de 68% nos recursos para o combate à violência contra a mulher no orçamento aprovado pela Comissão Mista do Congresso, né? Ou seja, esse orçamento, ele passa de 162 milhões de reais, que já é muito pouco. É menos do que o Plano Safra, tá, gente? Ele vai de 162 milhões de reais para 52 milhões de reais, que é praticamente nada, se tratando de um país inteiro, né? Ou seja, tudo isso em nome de quê, gente? Em nome do pagamento da dívida pública. Então, no marco da crise capitalista, o que faz o imperialismo, né? Estados Unidos, França, Alemanha, todos os países que têm interesse na economia brasileira, né? Inclusive a China, todos eles. O que eles fazem? Começam a pressionar o orçamento, os governos, para garantirem o pagamento dos títulos da dívida pública, que são pagos para grandes banqueiros, não são pagos para... não é um trabalhador que comprou um título da dívida e que tem um dinheiro para receber, e se não receber vai passar fome. Não, gente, são banqueiros, gente trilhardária, que recebe uma verdadeira mesada, uma bolsa banqueiro, que é o pagamento da dívida pública. É uma dívida, em 3 palavras, ilegal, ilegítima e fraudulenta. Parte da origem da dívida é o casamento da princesa Isabel. Parte da origem da dívida é o Estado brasileiro pagando para as indústrias automobilísticas virem implementar suas plantas no Brasil durante a ditadura militar. Ou seja, não tem nada de legítimo nessa dívida, totalmente ilegítima, fraudulenta e ilegal. Né? Ou seja, em nome de pagar essa dívida pública aqui, o orçamento brasileiro vai sendo estrangulado e direitos elementares são retirados da população, como o direito a se proteger da violência de gênero, né? Que, gente, é algo totalmente impossível de ser feito de forma independente, autônoma, pessoal, né? É um momento muito difícil pelo qual as mulheres passam. Quando se vem numa situação de violência, o que faz, né? Você vai para qual casa? Quem te apoia? Onde você leva seus filhos? E muitas ficam dentro de relacionamentos totalmente agressivos e perigosos, por conta da dependência financeira, ou da dificuldade de conseguir encontrar um recurso de escape frente a essa situação, né? Então, um caminho que se aponta, né, eu comentei, é o caminho de incrementar os mecanismos de repressão. E a gente já sabe que incrementar os mecanismos de repressão não funciona, né? Por outro lado, um parênteses, né? Não que existir a Lei Maria da Penha seja ruim, né? A Lei Maria da Penha, ela foi uma reivindicação do movimento de mulheres e ela ajuda a que muitas mulheres percebam a violência que estão sofrendo, reconheçam essa violência, consigam acessar recursos de combate à violência de gênero, mas o limite é o limite da lei, né, gente? A gente sabe que todo mundo aí que está ouvindo, assistindo, e já passou por uma situação de ter que chegar diante de um juiz, diante de uma delegacia, você não está falando com uma pessoa que entende o que você está passando e que tem consciência das dificuldades da sua vida e etc. Você está lidando com a lei. E a lei, ela tem classe, né? A justiça, ela é burguesa. Ela não tem a sensibilidade do que é a realidade da mulher trabalhadora, da jovem estudante, nada disso, tá? Então, esse é o limite, né? Ou seja, não dá para parar na lei, né? É preciso garantir que toda, em última instância, não só a justiça, mas toda a sociedade não seja burguesa, né? Você tenha o ponto de vista, carregue o ponto de vista e as percepções da nossa classe, né? E isso realmente é transformador, né? Então, um outro fator que eu acho que é muito importante, que é parte das armadilhas que a gente tem nesse momento, é achar que um caminho para resolver a violência de gênero é conquistar mais cargos, né? Então, se o problema é que a justiça é burguesa, então vamos colocar mais mulheres, porque são todos homens, então precisam ser mais mulheres. Precisam ser mais mulheres policiais, precisam ser mais mulheres no Congresso, precisam ser mais mulheres senadoras. E, gente, realmente, assim, é um efeito direto do patriarcado, a baixíssima representação de negros, indígenas, mulheres,
LGBTQIAP+, nos parlamentos e na política, no Brasil em geral, né? Agora, o caminho de achar que isso vai produzir uma maior segurança para o dia a dia das mulheres, para as mulheres de verdade, né, de carne e osso, as milhões que saem todos os dias para trabalhar às 5 da manhã ainda escuro e que voltam para casa às 10 da noite ainda escuro, já escuro, né, que mal veem os seus filhos antes deles dormirem e antes deles acordarem para ir para a escola, né? Mal conseguem arrumar seus filhos para ir para a escola, né? Ou seja, crianças que se arrumam sozinhas, né? Porque essas mulheres não conseguem estar lá, enfim. Eu lembro muito da minha mãe, assim. Minha mãe, ela chegava em casa muito tarde, depois de um plantão ultra cansativo no hospital, e saía, 6 da manhã para trabalhar antes de eu acordar para ir para a escola. Então, essas mulheres, elas têm uma realidade que a realidade de cada uma dessas milhões de mulheres trabalhadoras, dessas milhões de mulheres estudantes, jovens, etc., que querem ter liberdade para poder viver as suas vidas, experimentar o mundo, ir em shows, né, visitar amigos em qualquer hora do dia que elas queiram. Essas milhões de vidas, elas não vão mudar com mais uma, ou duas, ou 10, ou 50 mulheres no parlamento, né? Primeiro porque o fato simplesmente de ser mulher não faz com que essas mulheres defendam os interesses das mulheres trabalhadoras, das mulheres jovens, né? Tem muitas mulheres que estão aí no poder e que estão representando os interesses da burguesia, da extrema-direita. Já falei de Damares Alves aqui, poderia falar de outras, né? Poderia falar de Zambelli, poderia falar de muitas outras. A gente está no congresso mais feminino da história do Brasil, né? E é esse congresso que está, vira e mexe, tentando pautar mais restrições ao direito ao aborto, por exemplo, que a gente sabe que produz mutilamento e morte de mulheres jovens e trabalhadoras, né? Por outro lado, também existem mulheres que estão ocupando esses cargos falando em nome do movimento feminista. Só que o que estão fazendo lá dentro, como, por exemplo, as mulheres do PT, é dar uma sustentação para este governo que está tirando os nossos direitos, que está com uma política de arcabouço fiscal, congelando gastos, impedindo que haja recursos para combate à violência de gênero. E as mulheres do PSOL também, né, que também estão lá cumprindo esse mesmo papel, como parte do governo, inclusive, né, com o ministério, e que o que estão fazendo dentro desse governo é BPC, enfim, né, tudo que a gente tá vendo que esse governo está fazendo também, né, ou seja, se colocar por dentro das instituições tem sido, inclusive muitas vezes tem sido dito como a única via, né, e às vezes a gente vai nas nossas reuniões dos sindicatos, entidades estudantis, e falam, não vamos fazer ato, né, a gente escuta dessa galera, não vamos fazer ato porque isso vai atrapalhar, no caso do 6x1 a gente ouvia isso, né, não vamos fazer ato agora que vai atrapalhar o governo, vai ser ruim para o governo e etc. Como se a gente se mobilizar fosse um obstáculo para o avanço de um processo de institucionalização do movimento de mulheres, quando o problema, né, do movimento de mulheres é que ele se institucionalize, porque se a gente atua dentro das instituições, simplesmente ponto, né, e nada mais, a nossa luta vai ficar limitada ao que as instituições conseguem oferecer. E as instituições, dentro do sistema capitalista, em um momento de crise, como que a gente está vivendo, né, com uma pressão enorme da existência de uma extrema-direita organizada, que não foi embora, né, com a derrota do bolsonarismo, a gente está vendo nos Estados Unidos, inclusive, a extrema-direita governando de novo, né, a extrema-direita governando na Argentina. Ou seja, nesse contexto todo, que caminho as instituições podem oferecer para a gente, né? Isso não significa não participar delas, né? Mas a gente apostar que esse é o único caminho e que esse é o melhor caminho e que tem que colocar tudo na mão dessas parlamentares ou dessas representantes é um erro total e absoluto, né? O que a gente precisa, então? A gente precisa superar essas burocracias do movimento de mulheres do ponto de vista das ofertas de caminhos que elas oferecem, né? Porque a entrada em ministérios, né? A participação do pessoal no governo, etc. Porque o que essas burocracias e o pessoal estão fazendo, na verdade, é se transformar em um partido da ordem, né? E o que é a ordem? Acabei de falar, a ordem é o sistema capitalista, né? Que precisa do patriarcado, precisa do racismo. Então, o limite dessa institucionalização é o limite do que o capitalismo vai oferecer. E isso não é o que a gente precisa. A gente precisa de outra sociedade. E para poder se mobilizar por outra sociedade, a gente vai precisar caminhar, sim, por fora dos limites institucionais. Então, gente, o que a gente precisa? A gente precisa batalhar para que o conjunto do movimento de mulheres,
os sindicatos, né? Nós somos trabalhadoras, né? Dentro da categoria de professores, por exemplo, que nesse momento aqui em São Paulo está em greve. Uma saudação aí à greve de professores municipais em São Paulo, educadores de São Paulo. A gente é maioria, por exemplo, na nossa categoria de professores. Existem muitas outras categorias majoritariamente femininas aqui no Brasil, né? Domésticas. Recentemente foi aniversário da fundação do primeiro sindicato de domésticas do Brasil. A gente precisa que os nossos sindicatos, as nossas entidades estudantis, né, onde se organizam as jovens estudantes como Bruno Oliveira, né, como muitas de nós, jovens estudantes que querem poder voltar tranquilamente para casa à tarde da noite, porque a gente sai da faculdade às 11 horas da noite, né, gente? As minhas aulas, eu lembro, na graduação terminavam 11, 11h15, 11h30, né? A gente precisa que as nossas ferramentas de mobilização se organizem em base a uma fortíssima campanha por um plano nacional de emergência contra a violência de gênero. E agora eu vou explicar o que é esse Plano Nacional de Emergência contra a Violência de Gênero, mas a gente vai parar para um rápido comercial do Instituto Casa Marx. Como vocês sabem, o podcast Feminismo e Marxismo é parte do Instituto Casa Marx, que é um instituto de pensamento e divulgação das obras do marxismo, de Marx, Engels, os originais, passando por todas as gerações de revolucionários, de lutadores, e também dos que estão hoje, atualmente, produzindo teoria, ideologia, política e pensamento marxista na atualidade. O Instituto Casa Marx é o promotor aqui do feminismo marxismo, o produtor do feminismo marxismo, mas é também a casa de outros programas que vocês amam, como Falando em Marx, como Instituto Casa Marx Entrevista. E eu estou mostrando para vocês aqui o nosso site maravilhoso, onde vocês podem deixar um apoio para que esse podcast possa continuar existindo, a gente continue tendo esse áudio aqui lindo que vocês estão ouvindo, crocante, e que a gente possa seguir melhorando as nossas ferramentas. A gente tem várias metas, né? A nossa primeira meta de arrecadação é abrir uma nova Casa Marx no Rio de Janeiro, repetindo o sucesso da Casa Marx aqui de São Paulo. Com a nossa segunda meta, a gente abre outras Casas Marx pelo país, e com as nossas outras metas a gente coloca jornal na mão de vocês impresso, melhora os nossos equipamentos, etc. Então, enfim, gente, tem muitas ideias que a gente tem aqui e todas elas precisam do seu apoio financeiro. A gente tem apoiadores que já deixaram suas contribuições, inclusive os seus pontos de vista de por que estão ajudando o Instituto Casa Marx, como Ricardo Antunes, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Cristina Quirino e outros, né, Beatriz Abramides. Então, você também pode deixar o seu apoio exclusivo, um apoio único ou um apoio mensal. E se quiser também mandar uma mensagem pra gente contando por que você tá deixando o seu apoio, a gente vai ficar muito feliz de divulgar. Bom, gente, então vamos lá. Voltando pro nosso episódio, a gente vai sistematizar aqui esse plano de emergência em 5 pontos, tá? Ponto número 1. Quem implementaria e quem seria atendida por esse plano de emergência? Então, um plano que, para ser levado adiante de forma séria, responsável, ele passa pela responsabilização do Estado e dos governos, dos seus órgãos competentes, né, para sua efetivação. Mas como parte de uma luta para que seja controlado por organizações feministas, movimentos sociais e trabalhadores especializados, para que os atendimentos necessários sejam realmente feitos, né? Então, a responsabilidade precisa ser do Estado, dos seus órgãos complementares, dos governos, mas é preciso que o Estado garanta a nossa participação dentro desses mecanismos, senão eles não vão ser eficazes, né? A segunda questão, dentro de quem implementaria e quem seria atendida, quem seriam atendidas, né? Todas as mulheres e pessoas LGBTQIAP+, em situação de violência de gênero, né? E também pessoas que viveram situações turbulentas, drásticas e dramáticas, como os familiares de Bruna, os familiares de Vitória, familiares de Clara, né? É preciso que essas pessoas tenham a devida assistência frente a uma perda como essa. Não é fácil viver uma situação de perda dessa forma, e é preciso que o Estado se responsabilize, né? Assuma a responsabilidade que é sua. A responsabilidade não é de um indivíduo, a responsabilidade é do Estado. Se a Bruna saiu da estação Corinthians de Itaquera e foi caminhando para a casa dela, ela deveria estar segura nesse trajeto. Esse trajeto ele deveria ter iluminação, ele deveria ter um campeonato de futebol de várzea, que é o que a Bruna estudava. Ele deveria ter pessoas
se divertindo na rua. A Bruna, ela não viu nada disso. Ela passou por um caminho deserto, de terrenos baldios. Isso é responsabilidade de Tarcísio e Nunes. Bruna deveria ter acesso a um transporte público que deixasse ela do metrô na casa dela, na frente da casa dela. E ela não teve acesso a isso, porque ela teve até que pedir um Uber, né? E pedir um Uber não tem que ser a saída para todas nós, porque a gente não tem como pedir um Uber, gente. Às vezes a gente não tem como pedir, não tem dinheiro. Ou tem dinheiro, mas não pode usar para isso. Ou recebe o dinheiro do Pix do namorado e acaba a bateria do celular. Você vê como ela foi colocada numa cilada que foi... Ela fez de tudo para dar certo para ela. Mas tudo que ela fez se baseava nas saídas individuais que eles obrigam a gente a fazer. E não tem que ser assim, né? A gente não tem que ser nós responsáveis por tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Que é como é tratado o problema hoje. Ponto número 2. Direito à assistência econômica imediata. Gente, vítimas, familiares de vítimas, pessoas que estão vivendo situações de violência doméstica, de violência de gênero, essas pessoas precisam ter todos os recursos necessários para, sair dessa situação de violência ou se reposicionar na vida frente a uma perda de um familiar, né? Como são os casos de mulheres que são diretamente assassinadas, né? E as mulheres e pessoas LGBTQIA+, que estão vivendo uma situação de violência, devem contar com assistência econômica, paga durante todo o tempo que essas pessoas tiverem sendo vítimas de violência, né, até conseguirem sair dessa situação, e todas que estiverem sob sua responsabilidade e estejam fora de suas casas, lugares de residência, até que essas pessoas consigam ir para uma situação segura, se realocar na vida, etc. Né? O que significa uma assistência financeira econômica imediata? Salário mínimo do DIEESE, né? Não adianta dar para essas pessoas um salário mínimo. Gente, você não sai de casa com 2 filhos com um salário mínimo. Não dá. Vamos falar sério? Salário mínimo do DIEESE. O DIEESE, hoje em dia, calcula o salário mínimo necessário para pagar uma casa, educação, saúde, lazer, em mais de R$5.000. É isso que a gente deveria receber numa situação de violência de gênero. Quem deve garantir isso? O Estado. O Estado precisa garantir isso, para que essas pessoas possam sair de situações de violência, né? Garantir emprego para as mulheres que não tenham emprego e incluir também o acompanhamento por parte da assistência social, tanto para a solicitante quanto para os seus filhos, né? Ou seja, todo mundo precisa conseguir ser atendido por um serviço de qualidade para que essas pessoas possam se reorganizar e se realocar na vida de forma autônoma a partir de uma assistência necessária. Ponto número 3. Casas-abrigo e um plano de moradia. Gente, a casa-abrigo, olha, eu vou falar para vocês, acho que toda vez que entra um feriado, que as pessoas vão fazer festas, beber, fazer um churras e tal, alguém me procura, ou alguma amiga minha comenta depois do fim do feriado que alguém procurou ela, porque uma mulher precisou ir para uma casa-abrigo. É muito mais comum do que parece. E é muito sério isso. Né? Então, gente, durante a pandemia, as mulheres presas dentro de casa, com seus maridos e vivendo situações de crise, o companheiro vivendo situações de crise, sempre que se volta para o lar, voltam os casos mais bizarros de violência doméstica. Essas pessoas precisam ter para onde ir. E não é, tipo, horário comercial. Elas precisam ter para onde ir a qualquer momento. Né? Às vezes o cara vai dormir e a mina percebe que é aquele momento que ela vai conseguir sair e ir para outro lugar. Quando ela chega no outro lugar, não está aberto porque é horário comercial. Não está aberto de final de semana. Ou ela chega lá e para ela poder ficar, ela tem que ter prestado uma denúncia na delegacia da mulher. E aí se colocam várias burocracias no caminho, que na verdade só existem porque não tem casa-abrigo suficiente para todo mundo que procura. Então, as pessoas que trabalham nessas casas-abrigo, infelizmente, têm que chegar ao ponto de restringir o acesso para que, enfim, pessoas que atendam determinados requisitos burocráticos possam ficar lá. Isso é muito triste, gente, porque muitas mulheres conseguem tomar a etapa de sair, né, o passo de sair de casa, que é um passo muito difícil de ser tomado, principalmente se você está levando junto 1, 2, 3, 4 filhos, né, ou mais, conseguem sair e quando saem, tem que voltar. E é nessa hora que volta que o negócio fica tenso, mais ainda, né?
Então, precisa ter casa-abrigo. A ampliação das casas-abrigo, elas precisam ser custeadas e mantidas pelo Estado, geridas pelas próprias mulheres abrigadas. Isso é muito importante para que se evitem situações de constrangimentos burocráticos, de erros de tato, e para que essas mulheres sejam donas do seu destino a partir dessa decisão de sair de casa, né? Porque elas eram, né, chefes dos seus lares, né? Elas precisam ser chefes da própria vida. E ter o apoio de uma equipe interdisciplinar no local, que seja conformada por psicólogos, por assistentes sociais, psiquiatras, enfim, todo tipo de assistência que elas precisarem. Diferente do que ocorre hoje, em que as mulheres têm prazo, inclusive, para permanecer nas casas. Existem cidades onde o prazo é 4 meses, cidades onde o prazo é 2 meses e tal. E é o Estado que gera as casas, né? É preciso que as casas tenham uma relação muito mais aberta com as necessidades que estão sendo apresentadas pelas próprias mulheres, né? As e os trabalhadores das casas-abrigo, gente, e os equivalentes deverão receber o salário mínimo estipulado pelo DIEESE também, né? E todas as assistências do Estado, além de incluir a garantia de moradia para todos, de acordo com as suas necessidades e das pessoas sob sua responsabilidade, que é esse problema que a gente estava colocando anteriormente, né? Ponto número 4, assegurar no imediato, a licença de trabalho e estudo para as vítimas de violência e a possibilidade dela romper esse ciclo. Gente, muitas mulheres, muitas pessoas em situação de violência não conseguem sair da situação de violência porque não podem faltar ao trabalho no dia seguinte, não podem faltar à faculdade no dia seguinte. Então, gente, a partir do momento em que uma mulher entra num esquema de utilizar o recurso da assistência à vítima de violência de gênero, é preciso que seja assegurada uma licença de trabalho remunerada, né? A gente já falou do salário mínimo do DIEESE, assim como licenças escolares, universitárias, etc., contando também com equipes interdisciplinares de prevenção, atenção e assistência a essas vítimas, para que elas não tenham que voltar para uma situação de reviver essas violências e equipes sejam responsáveis por oferecer uma atenção integral a essas vítimas. Além disso, esse plano, ele precisa contar com medidas que são parte do enfrentamento das mulheres contra a dependência econômica, né? Como a implementação de igualdade salarial, a efetivação imediata de todas as terceirizadas sem concurso público, né? E sem processos seletivos dentro dos locais que são instituições privadas. Ou seja, todos esses mecanismos econômicos são geradores da dependência econômica da mulher frente ao seu agressor, precisam ser superados, né? Precisa ter o mesmo salário, precisa ter os mesmos direitos, né? Não pode estar privada de direitos trabalhistas e ter um salário 3 vezes menor. Então, as leis de terceirização, a reforma trabalhista precisa ser anulada, né? A revogação da reforma trabalhista, ela faz parte do mecanismo de asseguramento da segurança dessas pessoas vítimas de violência, né? Então, defender, por exemplo, o fim da reforma trabalhista e o fim da lei da terceirização é parte de garantir as condições materiais para superar a situação de violência, tá? Assim como defender a legalização do aborto, defender a educação sexual nas escolas, nas instituições educacionais, né, desde a infância. Também são medidas que são asseguradoras da proteção contra a violência de gênero. Saber qual parte do seu corpo não pode ser tocada, saber como se previne uma gravidez indesejada, ter direito de tirar uma gravidez indesejada, fruto de um estupro, de uma violência ou de uma relação que não se pretende continuar, né? Poder escolher quando ser mãe ou pai, né? A gente está falando de todas as pessoas que têm útero aqui. Tudo isso também são medidas de assegurar a proteção contra a violência de gênero. E, por fim, gente, o financiamento, né? Como que se financia? Casas-abrigo, salário mínimo do DIEESE, uma equipe interdisciplinar que também receba o salário mínimo do DIEESE, etc. Tudo isso precisa ser financiado pelo governo federal, né? Um orçamento público, e para poder ter um plano de emergência, um plano nacional de emergência contra a violência das mulheres, é preciso enfrentar, revogar o arcabouço fiscal que hoje
é uma política neoliberal, né, do governo Lula, que impede que existam recursos para quase qualquer coisa, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, taxação das grandes fortunas, né? Também é uma medida para que mais recursos possam vir para medidas como essa. Enquanto mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa, pessoas trans estão sendo assassinadas nas ruas e etc., tem gente viajando de jatinho que, paga o proporcional ao imposto de 1/3 de um trabalhador, entendeu? Essas pessoas precisam ser taxadas e esse recurso precisa ser destinado a políticas como essa, né? Taxação progressiva das grandes fortunas. Assim como o confisco imediato, gente, de todos os bens dos empresários e políticos corruptos e do não pagamento da dívida pública brasileira, que em si liberaria metade do orçamento público para todo tipo de política necessária que a gente poderia debater. O governo federal, gente, ele precisa garantir, em todos os casos, a capacitação e assistência às trabalhadoras e aos trabalhadores integrantes das equipes, que a gente sabe que muitas vezes querem fazer o melhor trabalho do mundo e não conseguem, por falta de formação, de recurso. E, gente, essa é uma batalha da nossa classe, né? A gente está aqui no meio de um feriado do dia 1º de maio, né? Um dia de luta da classe trabalhadora. Um 1º de maio cheio de histórias da nossa classe. É mais de um século de mobilizações no mundo inteiro por esse dia. E um dia que é compartilhado pelas mulheres trabalhadoras, que são quase metade dessa classe, que coloca o mundo profissional todos os dias, né? Que cuida da saúde, da educação, da limpeza, dos lares, dos locais de trabalho, dos locais de estudo. Mulheres que cuidam da ciência do planeta, que cuidam do pensamento científico, filosófico e que são parte da classe trabalhadora, né? Então, a luta da nossa classe nesse 1º de maio, em todos os próximos e todos os que têm por vir, é uma luta que, retomando o exemplo de professores, né? Como seria se os nossos sindicatos convocassem um dia de paralisação e de debate entre os próprios trabalhadores, colocando como protagonistas as mulheres trabalhadoras nessa luta por um plano nacional de emergência contra a violência às mulheres, contra a violência de gênero, e que colocasse nossos companheiros homens trabalhadores para pensar também, né, sobre de que forma podem contribuir, superar suas próprias contradições, os seus próprios preconceitos patriarcais e misóginos, quem sabe que existe, né? Esse papel também é dos nossos sindicatos, né, de potencializar uma unidade entre a nossa classe, superando o preconceito de gênero, superando os preconceitos contra a população LGBTQIAP+, né? Ou seja, os nossos sindicatos eles precisam se transformar nessas ferramentas e se transformar em verdadeiros quartéis generais de um pensamento permanente da nossa classe, no sentido de implementar um plano nacional de emergência que a gente realmente precisa frente a essa realidade onde a cada semana é uma nova notícia de uma mulher morta pela violência de gênero. Então, bom, a gente termina nosso episódio por aqui, pensando que potências a gente pode ter quando a nossa classe se organiza para enfrentar a violência de gênero, né? Que exemplos a nossa classe já deu na história, como a Revolução Russa, né? No sentido de mostrar uma perspectiva completamente diferente do que podem ser as relações entre homens e mulheres, entre jovens e mais velhos, as relações sexuais e amorosas que a gente pode experimentar e viver de forma muito mais livre, libertos da exploração capitalista. Então, eu fico com esse fim, com um convite à nossa imaginação e a que vocês façam parte, se somem a essa luta e ajudem a que dentro das categorias de trabalho e estudo de vocês, essa luta possa ter uma voz. Para isso, eu convido vocês a também participarem do movimento Tom e Rosas, que é um movimento que está a serviço de potencializar essas batalhas dentro dos nossos locais de trabalho e estudo, né? Gente, se organizem, né? Se organizar é muito importante para poder atuar no mundo com um só punho, né? Isso é muito importante. E continuem acompanhando aqui os nossos episódios. A gente se vê no próximo sábado com o nosso episódio 119. A gente acabou de encerrar aqui o nosso episódio 118, no qual eu quero agradecer mais uma vez a Odete Assis na elaboração do roteiro,
junto comigo, e também o pessoal aí que vem guerreiramente garantindo as edições dos nossos episódios, Rua Shirioka, Taz, a que a gente possa, que são fundamentais aí para que esses episódios tenham ido ao ar. É isso aí, galera. Nos vemos na próxima. Esse foi o Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, Pão e Rosas e Instituto Casa Marx.